pessoas, eu sou a Maria Fernanda e bem-vindas a mais um vídeo no Stalwin Book. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco das leituras que eu fiz nesse mês de maio. O mês de maio pra mim foi um mês até que produtivo, apesar de eu ter uma pequena ressaca literária no final do mês, mas eu ainda consegui ler 11 livros, a maioria também foi em e-book, porque eu fiz acho que 2 ou 3 delas leituras coletivas, foi 4 delas, acho, foi leitura coletiva, e também teve outras que eu tinha conseguido em e-book, tava querendo ler, tava de graça, aproveitei, então eu li bastante e-book, acho que provavelmente eu vou fazer ainda mais durante esse mês. Eu vou comentar aqui com vocês o que eu achei dessas leituras, se foram boas, se foram produtivas. Bora começar. A primeira é Céu Sem Estrelas, da Elis Figueiredo. Gente, esse livro, assim, foi o primeiro livro que eu li no mês de maio, foi uma leitura coletiva também, e é incrível, 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 eu amei demais esse livro. Ele vai contar a história da Cecília, onde no dia do aniversário dela só acontece desgraça. Ela acaba sendo demitida do emprego de uma biblioteca que ela trabalhava. A mãe dela, ela vai para uma festa. No outro dia, a mãe dela, eles têm uma briga, elas não têm uma relação muito legal. Ela acaba tendo que morar com a amiga dela, porque ela já tá acostumada, toda vez que elas brigam, a mãe dela acaba enxotando ela pra casa da avó. E ela não quer mais isso, então ela vai morar com a melhor amiga dela, a Yasmin. A Yasmin, ela mora junto com seus pais e também com o irmão dela, o Bernardo, que sempre foi o crushzinho da Cecília. A Cecília, além de passar por todos esses problemas com a mãe, ela sempre ter um medo e uma insegurança do abandono, porque ela foi abandonada pelo pai dela. E a mãe, toda vez que acontece uma briga também meio que abandona ela é muito insegura, ela tem ansiedade, ela tem crises de pânico que são muito bem colocadas aqui no livro, de uma maneira muito real, que você sente. Então, tem gatilhos nesse livro, tá? Se você não se sente preparada para poder ler esse livro com esse tipo de temática, eu acho que não seria muito bom para você. Cecília, ela também é gorda, então ela se sente muito mal e ainda mais insegura por isso. A gente vê muito o lado da Cecília. Eu adorei que a autora ela tenha colocado essa representatividade de ter uma protagonista que não seja o padrãozinho que a gente vê direto, e é até um vídeo que eu quero fazer aqui depois, que é da representatividade que falta tanto nos livros. Então eu adorei como ela colocou isso aqui também no livro. Eu fiz uma resenha no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui embaixo e tá perdendo tempo. Lá eu sempre tô falando como é que tá sendo as minhas leituras, tem alguns surtos por lá também. Tem resenha, eu sempre faço tags também, desafios. Então tudo que eu faço aqui eu também faço bastante lá. E eu fiz a resenha desse livrinho. Mas o que eu posso dizer pra vocês, que eu já tô falando, é um livro incrível, um livro nacional muito, muito bom, que toca em assuntos não só do romance dela, mas a gente também vê muito esse lado da Cecília, que é muito bem abordado e muito bem construído e é muito real. O próximo é o Mirante da Montanha, que é do Geraldo Rocha, que eu mostrei pra vocês no Book Haul de abril que eu recebi. Os meus livros, eu não faço até vídeo de TBR aqui, porque eu faço sorteio das leituras que eu vou fazer, porque eu já tentei fazer TBR, não deu certo, ou eu tiro um livro, ou eu esqueço de ler outro, eu coloco outro. Então eu decidi fazer nessa técnica de sorteio, de fazer o sorteio de um livro físico, aí eu escolho um livro em e-book para ler. Então o livro que saiu para eu ler, né, que eu leio em paralelo com um e-book foi esse aqui, que é o Mirante da Montanha. Ele, como eu falei, vai contar a história do Fernando. O Fernando, ele desde muito cedo, ele teve que amadurecer, porque ele sempre teve que meio que ser o homem da casa, porque o seu pai, ele acaba tendo uma doença. Então, é muito difícil para ele, porque ele tem que cuidar dos 2 irmãos, tem que cuidar da mãe, a prima também que mora com eles. Então, ele quer dar uma vida boa para os pais dele, ele quer também crescer, ele não quer só ficar naquela cidadezinha ali. Ele achava que ele não ia conseguir crescer, que ele não ia conseguir terminar os estudos dele. O que, quando ele vai para a cidade grande, que ele tem que ir com o pai dele para o hospital, ele vê que ele tem sim uma maneira de crescer e de ajudar a família dele. Só que ele tem que fazer uma escolha, né? Porque nesse meio tempo ele acaba conhecendo a Larissa, que mora em Pedra Azul. Então a Larissa, ela é conhecida, os pais dela têm muitas posses, a mãe dela não aceita, é o típico de relacionamento proibido.
Então, a gente vê isso. Então, o Fernando, ele fica, será que eu vou? Sabe, porque o meu grande amor tá aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de tentar crescer pra ajudar. Porque até se eu conseguir crescer, talvez a mãe dela me aceite. Então, a gente vai vendo o crescimento deles. É um livro que tem mais narrativa do que diálogos, mas que, por incrível que pareça, me surpreendeu porque a narrativa é tão gostosa, tão boa de se ler, que eu nem senti falta dos diálogos, de verdade, eu gostei bastante. Foi um livro, acho que 4,5 estrelas, porque meio que eu já esperava o que fosse acontecer, não teve um plot twist tão grande. Mas é um livro com a narrativa muito gostosinha, assim, e que eu gostei de fazer a leitura dele, porque ele me trouxe sentimentos da minha cidade natal. Então eu pensava, caraca, isso aqui me lembra a cidade que eu morava. Caraca, isso realmente acontece. Então ele me trouxe esse coração quentinho, sabe? O próximo é Nossa Música, da Dani Atkins, eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza, mas esse daqui também foi uma leitura coletiva que eu fiz também resenha dele lá no Instagram, eu fiz ele no IGTV, em parceria com a Bianca, do Gaveta de Neuras, ela também tem um canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês seguirem lá, ela é incrível. Nossa Música vai falar sobre a Ali e a Charlotte. Elas se encontram num hospital onde ambos os seus maridos estão entre a vida e a morte. Só que elas já se conhecem porque o marido da Charlotte foi ex-namorado da Ali. Então, durante toda essa noite, durante essas 24 horas que elas vão estar ali, a gente vai tendo flashbacks do passado, do porquê a Ali não tá mais com o David, como a Charlotte apareceu na vida deles. E, enfim, é mais ou menos isso que acontece durante o livro. É mais esses flashbacks que vão levando de fato a narrativa. Eu não gostei tanto do livro, foi até que eu falei na resenha. Foi um livro que me emocionou sim, mas que eu achei, que até eu falei no vídeo de tag, que foi uma história meio sem sentido, porque o que carrega é o flashback. O flashback vai contar a história deles. Pronto, eu não tenho um aprendizado, eu não tenho uma construção. Isso é algo que eu pego muito dos livros que eu leio, sabe? E eu não tive sentimentos bons como eu tive no Mirante da Montanha. Eu me emocionei muito no final, mas assim, não tem como você não se emocionar. Mas eu particularmente não senti o mesmo, eu já tinha visto muitas resenhas de gente falando muito bem, mas eu não senti isso. Era um livro que contava toda a história do porquê eles estarem ali, do porquê tudo ter mudado. E eu passei também muita raiva com os personagens, tanto do David como da Charlotte. Não gostei que em alguns momentos a autora pareceu passar pano pro que o David fez, pelo que ia acontecer no final. Então, não foi uma leitura que eu curti. A próxima também foi uma leitura coletiva aqui no Kindle, foi Uma Noite Prazerosa, que é um livro da Juliana, que é uma parceira autora minha. É incrível, a Juliana sempre está assistindo aqui os vídeos. Como eu falei pra Juliana, o livro ele vai contar sobre a Sabrina e sobre a Emily. Elas acabam virando garotas de programa por necessidade delas. E lá elas encontram, a Sabrina ela encontra o Henrique. O Henrique é estilo cara, bad boy, que não se apaixona por ninguém, que tem um coração duro. O que eu achei o pecado do livro, que foi até o que eu fiz, comentei nos stories, né, lá no Instagram. Eu achei que o pecado da Juliana foi correr com a história. Ela correu demais, os acontecimentos foram indo muito rápidos, a gente não sente uma empatia tão grande, a gente não sente uma construção do relacionamento deles. Então eu sinto que aconteceu algo muito rápido. E eu acho que teve algumas coisas, tanto que ela colocou... aconteceu tão rápido que ela até colocou o relacionamento da Emily e do amigo do Henrique no meio. O que eu achei que seria muito mais legal se ela tivesse feito um spin-off da história, sabe? Tipo, olha, aqui é um spin-off onde a gente vai comentar o que aconteceu com o relacionamento da Emily, porque aí ela poderia focar somente ali na construção e no relacionamento do Henrique. Então foi um livro mediano pra mim, toca nesse assunto, né, da prostituição, do porquê que nem todo mundo quer trabalhar nisso, mas às vezes tem a necessidade. Real, foi um livro bem corrido, que eu achei bem mediano, que eu até tinha conversado com a Juliana sobre, e que tem uma história boa e que eu acho que ela pode melhorar, sabe? O próximo que a gente tem
é Mistérios da Rivera, que também é um livro de um autor. Foi no sorteio, gente. Lá no Instagram eu até mostro quando eu faço sorteio dos livros. Assim que eu terminei o Mirante da Montanha e fiz o sorteio, saiu Mistérios da Rivera. Ele vai falar sobre o Fabien, que ele tem um trauma onde ele perde tanto a mulher como a filha dele. Então ele quer sair de Paris, ele acha que ele faz parte da polícia, tá? Então ele acha que ele tem que tentar uma coisa nova e ele vai tentar uma carga de detetive. E aí ele passa na entrevista, ele como o Alex, que ele é filho lá de um governador, um senador, e por isso que ele consegue o cargo também, né? Mas ele fica como tipo detetive adjunto, sabe? Como parceiro ali do Fabien. E aí, a partir que eles entram, eu acho que assim, 2, 3 dias depois, começam alguns assassinatos. Começam alguns assassinatos que o assassino, ele só mata mulheres, só que ele mata de uma forma horrenda. É outro livro que tem gatilhos. Então, se você for ler esse livro, eu aconselho que você seja maior de 18 anos. Porque ele tem muitas cenas pesadas, principalmente quando envolve a morte. Ele também tem muito palavreado, muito grosso. E eu acho que realmente é um livro para maiores de 18 anos. Tanto Uma Noite Prazerosa também, porque tem cenas muito calientes que eu não falei, me perdoem por isso. Mas Mistérios da Rivera é um livro, assim, para maiores de 18, tá? Por causa exatamente disso, porque pode ser muito sensível para muita gente. E aí, eles têm que começar a caçar esse serial killer da Rivera, onde ele só deixa pitubas de cigarro como meio que a marca dele, a assinatura dele, que quem conhece e quem estuda True Crime sabe que sempre tem um modus operandi, que o modus operandi dele é sempre abrir as suas vítimas e tirar tudo ali dentro, e também a assinatura dele, que é deixar as pitubas de cigarro, que significa que ele traga um charutozinho enquanto ele vê lá as suas vítimas morrendo. É um livro, assim, que... Sério, gente, as 400 páginas, tudo isso aqui que eu marquei foi de possíveis suspeitos e de quando eles têm uma reunião, que aí eles vão fazer o perfil do assassino. Então eu já falei, ele mata só mulheres estrangeiras. Ele não mata mulheres ali do local. Ele mata mulheres a partir dos 22 aos 30 e poucos anos. Então, eles foram traçando o perfil, eu já fui marcando ali pra ter noção. Isso fez acabar com todos os meus post-its. Mas, assim, foi um livro muito bom. É um livro, de verdade, um suspense que ele cumpre muito o seu papel como de suspense. Então, a todo momento você vai estar vidrada porque você vai querer saber o que aconteceu. Poxa, ele fez isso e aquilo outro. Então, acho que foi ele o assassino. Poxa, ele tá fazendo isso e aquilo. E, gente, você é feito de trouxa a todo momento desse livro. Porque você fica, não, tá na cara. Teve um momento que eu realmente pensei que tava muito na cara, que o autor tinha deixado muito na cara. Luigi, você me fez de trouxa. E quando eu olhei, eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que em nenhum momento eu percebi isso. E, gente, sério, eu adorei. Foi um suspense que me fez de idiota. E eu gosto de ser feita de idiota porque significa que ele cumpriu o papel dele. O próximo foi Verity. Pois é, eu saí de um suspense, fui pra um thriller. E acho que quem viu minha resenha aqui que eu fiz no canal, que eu precisei fazer esse vídeo no canal porque eu tinha muita teoria, não ia dar pra fazer resenha lá no meu Instagram, sabe o quanto eu enlouqueci, o quanto a minha cabeça ficou perturbada depois desse livro. Eu não vou falar tanto, eu vou falar bem resumidamente porque tem resenha dele aqui, então se você quer saber melhor sobre ele, vai dar uma olhada. Mas ele, resumidamente, ele conta a história da Lauren. Ela é uma escritora, mas ela é tipo de escritora bem tímida, ela não gosta muito de fazer ensaios fotográficas, ela não gosta de ir para as editoras para poder fazer autógrafo de livro, porque ela acha que ela é uma pessoa muito estranha, então ela acha que não consegue muito lidar com isso. Então, depois da morte da sua mãe, o agente, ele consegue uma oportunidade de trabalho dela, onde ela vai reescrever os livros de Verity, que é uma autora super famosa, que é diferente dela, mas não a narrativa, porque ela tem meio que a mesma narrativa de colocar o vilão como personagem principal, ter a narrativa onde o vilão é que vai dar as cartas ali, e aí ela vai ser chamada para, exatamente por ter essa narrativa, para reescrever os livros que faltam da série da Verity, já que ela sofreu um acidente de carro e ela não vai poder terminar essa série tão famosa. E, claro, né, ela fica... Gente, é a Verity. A Verity gosta de dar autógrafo.
A Velvet tem uma escrita, a Velvet é tão famosa, o que eu vou fazer? Se é qual a autora dessa mulher? Acaba que ela aceita por causa do Jeremy, que é o marido da Velvet, que tá ali como representante dela. Ela tem que passar umas semanas na casa da Velvet pra poder pegar algumas coisas, alguns escritos dela, pra realmente entrar na cabeça da Velvet, ver como é que ela vai terminar aquelas séries de livros ali. E aí começa um monte de coisa. Ela descobre que as filhas da Velvet morreram já há diferença de meses, assim, elas faleceram. Ela também descobre que a Verity, ela não só sofreu um acidente de carro, como ela tá paralisada na cama, ela tá totalmente inválida, né? Ela não pensa mais, ela não age mais, ela não anda mais, e ela tem companhia de enfermeiras 24 horas. Então, assim, é um negócio cabuloso, porque você fica, caraca, aquela mulher tá deitada naquela cama, aquela mulher vai fazer alguma coisa. Será que ela realmente tá assim? Ou será que não é coisa da cabeça da Lauren? Então, assim, eu me caguei demais lendo esse livro. Teve vários momentos que eu me caguei, teve vários momentos que eu fiquei assim, gente, eu não consigo ler. É um livro que nem a galerinha Record diz aqui, maior pra 18 anos. Então, se você não tiver maior que 18 anos, você não vai ler esse livro. Porque, real, eu entendo o motivo de muitas pessoas falarem que não acham a Colleen Hoover uma doida, porque tem coisa que ela coloca aqui, mas, gente, sério, dependência emocional existe. Tem muita gente, não só mulheres como homens, se doam e colocam toda a sua dependência emocional numa única pessoa. Então, é cabuloso? É, mas é o que não existe? Existe, tá? Só para vocês terem noção. Então, foi um livro 5 estrelas, sim, porque para o primeiro livro de thriller, Colleen Hoover fez um ótimo papel. Depois de Velvet, eu quis um livro mais leve, né? E aí eu achei esse aqui, Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, que é da Clara Caixinha com a Luísa Thiago. Gente, com a Luísa Thiago não, com a Luísa Trigo. É um livro muito gostosinho. De verdade, é um livro muito gostosinho. Para depois que eu terminei Velvet, que eu fiquei com a cabeça explodida, ele é um romance adolescente. E eu gosto muito, fazia muito tempo que eu não lia tantos romances adolescentes assim, né? E ele vai contar a história da Giovanna, onde ela tem que se mudar com os pais dela. Os pais dela são agentes de moda, então eles querem abrir a própria empresa deles. E ela também é muito apaixonada por moda. Ela sempre sentiu que o fato de como ela se vestia fazia com que as pessoas lá onde ela morava metessem muito no pé dela, fizessem bullying com ela. E aí ela vai pra São Paulo emburrada, mas ela sente que de alguma forma aquilo vai fazer ela ter amigos. E é esse o ponto principal do livro. Fazer de tudo para se ter amigos. Quando se é adolescente, a gente acha que a gente tem que entrar numa caixinha. Quando a gente é adolescente, a gente é cabeça dura. Eu acho que até hoje tem muita gente aí que tem essa cabeça de adolescente. Porque acha que tem que fazer isso para se integrar, tem que fazer isso para poder fazer parte do grupo, tem que fazer isso para acharem você legal, acharem você descolado. E não percebem que deixar de você ser você mesma é o que vai implicar nas pessoas gostarem de você ou não. Então, se elas não gostam do jeito que você é, será que vale a pena? Será que vale a pena você estar com alguém e você precisar mudar o seu jeito de ser para poder se encaixar, você fazer coisas que você sabe que é errado, que seus pais não concordam, que você mesma não concorda, pra poder entrar num grupo de WhatsApp, sabe? Que é algo até que eu falei nos meus stories, que eu fui muito puta com ela, mas que o livro traz essa cabeça de adolescente incrivelmente realista, sabe? Você lê e você fala, caraca, realmente é uma adolescente burra, né? E quando a gente é adolescente, a gente age assim, age por impulso, faz besteira, faz merda, faz coisa errada. E a Giovanna, ela tem toda essa construção dentro dela mesma, que não é uma construção fácil. E a gente fica a todo momento, Giovanna não faz isso. Giovanna não, pelo amor de Deus! Mas é exatamente isso que o livro quer passar, e eu acho que ele cumpriu demais o seu papel. Eu adorei ele, de verdade. A minha personagem favorita é a Gisele, sem dúvida. Eu leio a Gisele e fico assim, caraca, sou eu. Sou eu na escola, sou eu adolescente. Então leia o que você vai ver essa Gisele e você vai ver, caraca, Fernanda, você era assim? Eu era assim, um pouco estranha, um pouco na minha, lendo demais, pois era eu. Então eu me apaixonei por esse livro, foi uma leitura muito gostosa que eu fiz. E o último de livro físico que eu li foi Corações Quebrados, da Sofia Silva, que eu falei pra vocês, né, que eu tava muito animada de ler esse livro, que ia ser uma história muito bacana, porque ele é meio que a continuidade, entre aspas, da série Quebrados, né? Que eu li Sorrisos Quebrados, que é um dos meus livros favoritos da vida.
E aí eu li Corações Quebrados e foi uma decepção. Foi uma decepção. Tem resenha dele no Instagram também. Ele vai falar sobre a Emília e o Diogo. Eles passaram por traumas, ambos perderam pessoas que eles amam. E aí ambos os psicólogos deles, né, que ela mora no Brasil, ele mora em Portugal, vão ajudar eles a eles dois se encontrarem por meio de mensagens, para eles conversarem, para eles se ajudarem, porque o Diogo ele já tá num estágio muito melhor de recuperação, então ele vai conseguir ajudar a Emília a poder falar, a poder se abrir com ele, a tentar entender se aquela dor que ela tá sentindo, né, porque ela tá com depressão, se aquilo vai passar. Ela se sente muito insegura com o corpo dela, porque ela tinha um noivo, onde ele deixou ela por causa de todas as cicatrizes que ela teve depois do acidente. Então, assim, gente, é um livro que tinha tudo pra ser incrível, tudo pra ser maravilhoso. Eu me via muito na Emília, eu me sentia muito a Emília. Eu sei como é você não se sentir bem com o seu corpo, você se sentir insegura em relação a isso. Então eu esperava ver isso. Eu esperava ver a construção de uma Emília fragilizada como a Paola para uma Emília que vai se reconstruindo. E não foi o que eu vi. O livro só teve Diogo apaixonado, Diogo falando da Emília, Diogo dizendo que a Emília é isso, aquilo, outro, Diogo sendo intrometido, Diogo sendo curioso, Diogo sendo chato, Diogo sendo inconveniente. E ele foi um personagem muito chato, muito, muito mesmo. Eu não achei que ele era um personagem digno de ir lá, de ajudar a Emília, porque, gente, ele é muito inconveniente. Ele faz ela se sentir mal, ele faz ela de tão curioso, que eu não sei que diabo de curiosidade é essa que ele precisa ter. Não, porque eu preciso saber, não, porque eu preciso. E não perceber que aquilo vai fazer mal pra ela, e não perceber que ela não quer, porque ela não tá confortável com aquilo. Então eu fico muito, muito nervosa com ele, e só tem Diogo. Gente, sério, a narrativa da Emília aqui só é pro final. E nem é uma narrativa que a gente vê, que ela fala como ela tá se sentindo, se ela tá bem ou não. Isso só tem em uma página. E que eu até fiquei aliviada, que eu até botei nos stories. Pronto, gente, olha, eu acho que chegou. Depois de 100 páginas, eu tô vendo a Emília falando como ela tá se sentindo e tal. Mas aí depois é só Diogo. Aí colocaram também a história um pouco da história da Rafaela e do psicólogo do Diogo, que parece que eles tinham um negócio, sabe? E eu achei desnecessário, e só piorou, e o livro se tornou chato. Eu dei 2 estrelas pra um livro assim que eu tava esperando tanto. Depois de Sorrisos Quebrados, gente, eu acho que quem leu Sorrisos Quebrados vai entender. De verdade, foi muito decepcionante. E eu vou terminar Destinos Quebrados, mas com o pé atrás já. E agora só falta mais 3 livrinhos, que foram os livros de e-book, né, que eu li. Esse aqui também foi uma leitura coletiva, que foi Confess, que eu acabei terminando antes da leitura coletiva acabar. É um livro assim, outro livro da Colleen Hoover, 2 livros da Colleen Hoover no mesmo mês, é incrível, de verdade. Ele, eu achei que ia ser que nem Novembro 9, porque Novembro 9 pra mim é o livro mais mediano da Colleen Hoover, sabe? Eu não sou tão fã de Novembro 9. Mas quando eu li Confess, que começou, é que nem eu falei na minha resenha. Confess, ele é que nem uma roda gigante. Não, que nem uma montanha-russa. Ela vai bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aí eu lendo, eu falo assim, gente, isso não é Colleen Hoover. Gente, cadê os negócios? Cadê, cadê o sem foro? Cadê? Aí vai, a montanha-russa começa. Despenca. Meu amigo, eu fiquei assim, Fernanda, você esperava menos da Colleen Hoover? Porque, cara, eu ainda fico assim, perplexa o quanto a escrita dessa mulher é maravilhosa. E a história vai falar da Albor, que eu não sei falar direito esse nome, gente, me perdoe, e do Owen. A Alba, ela, aos 15 anos, ela perde uma pessoa muito importante na vida dela. E aí a gente tem um salto depois, acho que de uns 5 ou 4 anos, onde ela tá morando numa cidadezinha onde ela não quer morar, uma cidade nos Estados Unidos que é muito quente, onde ela tem um emprego que ela não gosta. E a gente fica, tá, mas por quê? Por quê, ó, bom, você tá se sujeitando a isso? Aconteceu alguma coisa e tal? E aí, num desses dias que ela tem que conseguir um emprego
um segundo emprego, para ela conseguir pagar um advogado, que a gente até ali naquele momento não entende porque que ela precisa de um advogado, ela conhece o Owen. E o Owen já conhecia a Albor. E aí começa, gente, porque assim, é que nem eu digo, Colleen Hoover, ela é a rainha dos plot twists. Ela, quando ela é pra quebrar sua cabeça e chegar no momento do plot twist, você fica... Então era isso, tudo se encaixa. Sério, se tem um livro que encaixa tudo, que tudo tem um sentido, que tudo era pra estar lá, foi Confess. Além de ter todas as confissões, que quem não sabe, são confissões de próprios leitores que enviaram pra ela. Então é um livro assim muito de fã, né? Então eu adorei, de verdade. É um livro que começa realmente muito mediano. Muita gente até não gosta, acho o livro mais mediano assim da Colleen Hoover, mas eu adorei. Toca em assuntos de violência doméstica, então se você for sensível a esse tipo de assunto, não leia. Ele tem esses gatilhos, porque assim, a Colleen Hoover, ela gosta muito de tocar nesses assuntos. E ela tocou de uma maneira muito bacana porque a gente vê o lado da vítima. O porquê que ela tá com aquela pessoa. A gente fica questionando, né? Mano, só deixa ele, não precisa dele. E às vezes ela acha que ela precisa dele. Ela se vê presa a ele por causa de um bem maior, por causa de um amor maior que ela tem. E aí a gente cria essa empatia, sabe? De entender a vítima. Não só porque... Gente, sério, de verdade, quando vocês verem esse tipo de coisa, não fica questionando a vítima, sabe? Não fica falando, ela tá apanhando porque ela quer, ela tá com ele porque ela quer, ela aceita isso porque ela quer. Você não sabe a história, você não tá no relacionamento, você não tem noção disso, sabe? Você não entende o como é se tá no lugar da vítima. E aqui nesse livro a gente só tem 1% disso. De verdade. Porque tem um cara muito escroto aqui e a gente tem a entender isso, sabe? Poxa, é por isso que muitas mulheres se sujeitam a isso, sabe? Porque elas não têm saída. Ou porque elas têm alguma coisa que vale a pena lutar, que vale a pena estar ali. Então, eu amei essa abordagem que a Colleen Hoover, ela trouxe no livro, e foi um livro muito, sério, muito bacana de se ler da Colleen Hoover. Eu acho que vale muito a pena também fazer a leitura dele. Bom, e pra encerrar, eu li Agora e Para Sempre Lara Jean, que foi o final da trilogia, né, de Para Todos os Garotos que Já Amei. Foi bem difícil me ver livre desses livros, dessa trilogia da Jane Han, que foi incrível. Eu realmente tenho um apego muito grande com a personagem da Lara Jean, porque eu sinto muito, me vejo muito nela, principalmente nesse livro agora que ela tá, né, pra escolher a faculdade, pra saber pra onde ela vai, que é algo muito difícil. Então, eu me emocionei várias vezes porque eu realmente tenho um apego muito grande pela Lara Jean, eu acho ela incrível. Eu me vejo muito também na Lara Jean, então quando a gente tem amor por esse personagem, a gente se vê muito, a gente cria um laço, né? Então eu amei ter terminado com o coração partido, mas eu tive que me ver ali encerrando essa trilogia que é muito bonita e já quero assistir o último filme. E por último, que foi a última leitura coletiva que eu fiz, foi Eu Sem Você, e que foi esse danadinho que me deixou de ressaca literária. Ele vai falar do Calum e da Lily, eles se encontram numa barca, onde ele já age pra mim como um escroto, porque ela tá de pé descalço, o que é o que ele fala o resto do livro inteiro, e aí ele diz que ela tem que se manter profissional a qualquer custo. E por alguma forma, assim, ela decide que ela quer sair com ele naquele mesmo dia. E aí ele se vê apaixonado por ela. Eu não gosto do livro, eu acho o livro assim, não me emocionei em nenhuma parte, não tive a construção em nenhuma parte, não tive um laço com os personagens, não me identifiquei com a história deles. De fato, o Calum, ele é um cara muito escroto, acho que até às vezes um pouco bipolar, porque ele diz que não quer se casar, diz que não quer ter filhos, e quando chega um momento que a Lily diz que não quer ter filhos, que não quer casar, ele fala que acha que pode fazer ela mudar de ideia se algum futuro próximo acontecer. É muito chato, é muito escroto, eu odiei, eu não curti, e foi o livro que me deixou de ressaca literária. Mas enfim, essas foram as leituras que eu fiz nesse mês de maio. Foram bastante, mas foram leituras muito boas até. Não deixem de ler só porque eu não curti, tá? Porque somos leituras diferentes. Não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, me acompanhar nas redes sociais, comentar se você leu algum desses livros, se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas que gostam desse mundo literário, assim como a gente, e beijinho pra vocês.